Boa noite, queridos. Bom dia! É que eu já estou preocupado com a noite. Esse café com café está me tirando o sono. Não sei se é o café. E eu quero dar publicamente aqui um aviso aos meus amigos. Vocês vão fazer perguntas, mas eu estarei com o microfone. Muito cuidado. Intimidade não é fácil, viu, gente? Mas eu fico muito feliz. Olha, gente, vocês não vão acreditar, mas ontem eu ganhei até Yakult. Obrigado. Cadê o botafoguense? Ali, ó. Puxa vida. Como eu fico feliz. Gente. E ontem foi uma noite de muita alegria para todo o Brasil, não é verdade? Eu estou falando do jogo do Santos. 2-0. Agora, cuida da gente lá. A gente vai chegar lá no Itaquera. Fazer um estrago. Eu tenho um microfone, eu posso falar, porque depois o resultado a gente não... Gente, nós vamos meditar hoje no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E eu gostaria de ler o último versículo que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Parece-me que o capítulo 6, ele é composto de um monte de assuntos jogados, mas não é verdade. Nada na palavra de Deus é desta maneira. E o capítulo 6, o meio do sermão de Jesus Cristo, não é um monte de assuntos que de repente tragam algum tipo de curiosidade àqueles que estavam ouvindo. Jesus Cristo, ele está atingindo o coração daquelas pessoas, assim como ele atinge também os nossos corações. E a proposta que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta manhã é que nós observássemos o capítulo 6 do ponto de vista das disciplinas espirituais. Das disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Maneira como Deus preparou um caminho para que nós pudéssemos transitar em direção à sua pessoa. Eu sei que muitos de vocês frequentam a Palavra da Vida há muitos anos, não é verdade? Eu me lembro que nos meus primeiros anos aqui, eu me lembro de uma situação específica, e foi no carnaval, e nós acabamos de cantar e tal. Quarta-feira, eu preciso visitar os meus pais. Meus pais moravam em Campinas, não muito longe daqui. E eu peguei, então, carona com um genro de missionário, Ricardo Bacelar, lembra dele, né, Gerson? Peguei carona, ele tinha um Gol, na verdade o Gol era do Magu, e ele falou: eu te levo até a rodoviária. E ali onde hoje é o Big, ele tentou passar com o carro e não conseguiu, porque era tanta lama, que nós deixamos o carro jogado no barranco e voltamos a pé, pisando em barro. Né? Você vai falar: puxa, que tempo bom, né? Não vejo alegria nenhuma nisso. Como eu gosto do asfalto e como isso facilitou demais a nossa vida. Em relação ao nosso relacionamento com Deus, Deus já deu uma estrada pavimentada desde o início para nós. Nós temos esta facilidade de nos encontrarmos com o Senhor. E Ele trouxe diversos aspectos que nós encontramos na sua palavra, como a própria... Opa, alguma coisa aconteceu aqui, não está... A tecla Enter, muito bem, não deu certo. Vem aqui, TI, ajuda nós aí. Enter de novo. Olha aí, TI, ajuda aí. Como a própria leitura da palavra, a questão da oração, a questão do jejum, a meditação, a ajuda aos necessitados, que também está inserido aqui no capítulo 6, confissão, adoração,
são aspectos que estão na oração do Pai Nosso, que também está aqui no capítulo 6, além de outros aspectos, queridos, como, por exemplo, a solitude, que muito se fala hoje sobre isso, né? É difícil a gente se manter quieto num mundo tão tecnológico. Eu estou dizendo, não no sentido de você se comunicar com outra pessoa, mas você está o tempo inteiro em constante comunicação, fazendo com que os meios que nós hoje experimentamos, né? O nosso mundo digital, seja a nossa comunicação de tal forma que nós não temos sossego um tempo sequer. A solitude é uma prática de você simplesmente se silenciar diante do Senhor e gastar esse tempo meditando na sua palavra, meditando na sua vida, naquilo que Deus tem oferecido a você. E como isso faz falta no nosso dia a dia. Como isso faz toda a diferença para o nosso cotidiano. Com certeza aquelas pessoas que demandam mais tempo pensando naquilo que Deus tem ocasionado para si, pensando nas bênçãos de Deus, demonstrando gratidão a Deus por isso, e também refletindo sobre as adversidades, como não? Você passa, não tem problema, querido. O importante é que eu leio tudo aqui. Como você passa por adversidades tão pesadas e não reflete sobre essas adversidades? Às vezes as situações elas se achegam em nossas vidas e nós não aproveitamos isso. Eu sei, você que já me ouviu falar aqui, você sabe que há 10 anos atrás eu tive um câncerzinho no rim, né? Um câncer de 11 centímetros, um carcinoma grau 2, células claras. Depois que você tem um diagnóstico, você nunca esquece, né? E eu me lembro a minha primeira reação. Eu tenho um amigo que eu escolho mal, às vezes, os amigos. E ele é um pastor muito bacana. Ele falou assim, vou levar vocês até São Paulo. Eu morava em Santos. E ele diz, e até hoje ele me lembra disso, você parecia que tinha morrido dentro do carro. Porque você... Eu falei, claro, eu recebi um diagnóstico, querido. Tem que assimilar, digerir esse negócio. Não é fácil, não. E eu lembro que os primeiros dias foram tenebrosos. E eu fazia perguntas como, Senhor, o que vai ser da minha família? Os meus filhos são pequenos. A Mel estava aqui agora há pouco, ela está prestes a completar 16 anos, mas há 10 anos atrás ela tinha 6. Então eu ficava, Senhor, eu não posso morrer. Quem vai cuidar dos meus filhos? Essa minha solitude nesse momento foi muito interessante. Por quê? Porque Deus gradativamente, Ele foi trabalhando os meus pensamentos diante dele. São caminhos asfaltados que Deus vai proporcionando para nós. E nós não podemos deixar passar isso. A disciplina espiritual, ela é muito importante. Como não temos o slide, eu só queria ler para vocês aquilo que eu... vocês têm o slide aí? Não. Muito bem. Isso. O próximo. Opa, passou? Aí. Olha só. A leitura da palavra de Deus... É porque eles têm uma cópia lá. Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, meditação, ajuda aos necessitados, confissão, adoração, comunhão, estão aqui na oração do Pai Nosso, culto público, serviço e solitude. Tudo isso está aqui inserido no capítulo 6 e é importante nós desenvolvermos em nossa caminhada. Sidão, como eu faço isso? Eu sou um profissional, eu tenho uma vida extremamente corrida, não dá. Vocês já ouviram falar na Susana? Wesley, mamãe de John e Charles Wesley. Essa heroína, ela teve 19 filhos. O que vocês estão... A mãe dela teve 25, ela foi a 25ª. Então, fica tranquilo. Você Will, terceiro, né? Falta um pouquinho. Mas Susana Wesley, com 19 filhos, ela não abandonou nunca o hábito de cravadamente orar 1 hora por dia.
Vocês acham que ela tinha tempo para isso? Naquela época que fralda, ó, né? Não tinha, queridos. Mas a necessidade, ela ocasiona oportunidades para nós. Não é fácil para ninguém. Né? Eu lembro de uma tia minha, já contei isso aqui em outras temporadas, que quando se converteu, ela já acordava todos os dias, 5 horas da manhã. O que eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo, porque se eu quero ter um tempo com o Senhor, é assim que vai ser. Mas como a própria proposta que eu trago é a ideia de disciplina. E nós precisamos dessa disciplina para as nossas vidas. E olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que não é estranho, mas vocês precisam introjetar isso na cabeça. É a nossa parte. Eu digo isso porque, via de regra, o que a gente faz é o seguinte: olha, Deus não está me proporcionando crescimento. Deus não está... Tá, e qual é a sua parte nisso tudo? Porque parece-me que nós vivemos uma falsa teologia de que a soberania de Deus, ela ocasiona todas as questões da nossa vida. Isso não está nas Escrituras. Seja você um partidário, digamos assim, de uma soteriologia, de uma doutrina da salvação com base numa eleição de Deus, ou não. Em qualquer um dos casos, eu não estou falando de salvação, de ganhar salvação, eu estou falando de crescer espiritualmente. E nós percebemos isso em todos os personagens da palavra de Deus. Os grandes homens de Deus não tinham nada de especial. E quem julgava ter algo de especial antes da sua conversão, como o apóstolo Paulo, considerou isso como refúgio. Por quê? Porque nós não temos nada de especial. Nós precisamos dele que é especial. Nós precisamos de Deus, queridos. Então nós precisamos ir atrás. Você que tem filhos, você sabe disso. Às vezes seu filho está lá meio que rateando nos estudos, não é? Ah, pastor, graças a Deus já passei dessa fase. Que bom, né? Então ajude-os demais. Mas aí você vai lá dando uma cordinha, não é verdade? Ó, filho, para de assistir televisão. Ó, filho, para de jogar futebol. Joga menos, né? Ó, filho, se concentra mais nos estudos. Né? Todos nós que somos pais passamos por isso em algum momento da vida. O que nós precisamos em relação às questões espirituais é trabalhar isso dentro de nós. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai crescer por você. A ideia de você ir a um culto público, que é uma das disciplinas espirituais, a ideia de ir ao culto público não substitui o seu relacionamento diário com Deus. Isso é com você, isso é da sua vida. Agora, disciplinas espirituais são importantes para o entendimento que você não é um fim em si mesmo. Isso está lá do versículo 1 até o versículo 4. E nós percebemos isso quando na palavra de Deus, Jesus Cristo, ele está aqui no capítulo 6, falando sobre esta ajuda aos necessitados. Ajuda aos necessitados. Por quê? Porque a quem você faz o que faz, e por que você faz o que faz, é muito importante. É muito importante e é uma questão espiritual. Eu lembro de um conhecido nosso que, a época que a gente andava com dinheiro no bolso, quer dizer, que alguns andavam, né? Com dinheiro no bolso. Hoje faz o quem tem R$1 em moeda. Uma pessoa na capela. Né? Não tem mais dinheiro circulando, né? Físico, né? Mas naquela época que o dinheiro circulava, esse senhor ele andava com uma nota, um bolo de dinheiro aqui dentro. E se alguém pedisse na rua, e várias vezes eu vi isso acontecer, ele olhava para a pessoa e dava. Eu falei assim, você não pode fazer isso. Você sabe que esse cara vai sair daqui, vai comprar drogas. Você sabe que ele vai beber. Ele falou, olha, eu olhei, tive compaixão, eu dou. Me ensinou. Me ensinou. Eu tenho muitas reservas em relação a isso. Mas, às vezes, o que falta às nossas vidas é esse olhar de compaixão, trazido aqui no capítulo 6, que é uma disciplina espiritual. Por quê? Porque olhar para o próximo
como Jesus Cristo olharia, é algo que todos nós devemos fazer. Percebam que na caminhada de Jesus Cristo no seu ministério, por diversas vezes, os discípulos repreendiam quem Jesus queria de perto. As crianças, os necessitados. Sai daqui, você está atrapalhando. O indivíduo está ali querendo a cura. Jesus Cristo fala, para. E se dirigia à pessoa. Ah, mas Jesus é Deus, pastor, fica fácil para ele. Se você caminhar perto de Deus, vai ficar fácil para você também entender quem precisa da sua ajuda. Porque essa é a dinâmica da disciplina espiritual. Quanto mais próximo de Deus, mais sentimento de Deus você terá no seu coração. Sabe aquilo que muitas vezes nós entendemos como discernimento, e é verdade. Esse discernimento espiritual, ele é ocasionado por quê, queridos? Pela nossa proximidade com Deus. Pela nossa proximidade com Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais afinado com Ele eu estou. E mais ciente daquilo que Ele quer que eu faça e que eu seja. Então, se aproxime de Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Mas é interessante que, na continuidade aqui do capítulo 6, nós temos uma ênfase, não apenas à esmola, mas também à oração e ao jejum. E é interessante observarmos isso, queridos. Por quê? Porque quando nós caminhamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, o próximo, não, é o de slide anterior, não, é o próximo. Nós entendemos, né, que as nossas disciplinas, elas precisam ser o quê? Praticadas. Que foi, na verdade, um dos aspectos nebulosos no período que nós denominamos na história como Idade das Trevas, ou Idade Média. Por quê? Porque aqueles que se diziam homens de Deus se enclausuravam em lugares inatingíveis, inalcançáveis, e ficavam ali, e estudavam, e dali não saíam. Eu, lá em Santos, fui pastor numa igreja, num bairro onde havia um Carmelo. As senhorinhas, elas estavam ali confinadas, e a gente não via essas senhoras. O muro era alto, o portão todo fechado, e a ideia é literalmente de um clausuro. Não estou aqui, queridos, criticando religiosidade alheia. Eu estou apenas dizendo que o evangelho que Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, está dizendo precisa ser praticado, ele é diferente. Ele é um evangelho que se mostra. Ele é uma prática espiritual que precisa ser vista por todas as pessoas. É nessa ideia de que as disciplinas espirituais, elas precisam ser praticadas. E Jesus ensina essa questão da prática, inclusive observando a ideia da oração. Ele não está agora ensinando aos seus discípulos e àquela multidão a uma reza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele deixa bem claro no início, quando vocês orarem, orem desta forma, no sentido de que vocês precisam orar a Deus, externando a Deus aquilo que está dentro do coração de vocês. E ele, de fato, dá mais do que uma dica aqui. Das 6 questões trazidas dentro da oração do Pai Nosso, ou dos 6 aspectos demonstrados na oração do Pai Nosso, 3 estão relacionados à submissão de Senhor, venha sobre nós o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. É um reconhecimento. Por quê? Porque quando nós entramos nesse caminho da disciplina espiritual, e a oração é um destes aspectos, nós, queridos, começamos a entender que faz parte de uma boa disciplina espiritual reconhecer quem nós somos e quem Deus é.
quem nós somos e quem Deus é. O que Deus, Jesus, o Deus encarnado, está ensinando aqui aos homens que o cercavam era uma total submissão. Então, o que é a oração para mim? A oração precisa ser uma verbalização da minha submissão a Deus. Ela precisa ser uma verbalização do meu reconhecimento de quem Deus é e, consequentemente, de quem eu sou. É fato que a oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Mas nós não podemos nos enganar que o falar com Deus é algo especial, muito mais especial do que falar com um amigo, do que falar com um cônjuge, do que falar com um filho. A nossa comunicação, via de regra, não é perfeita. É perfeita? Às vezes, nós, nos comunicando com algumas pessoas, a impressão que eu tenho é que nós estamos na Torre de Babel. Eu falo uma coisa, entende-se outra. E isso é muito normal, porque nós somos seres humanos, nós não somos assertivos sempre. Então, vez por outra, a nossa comunicação ela é falha no sentido de não expressar tudo aquilo que nós queremos expressar. Ela é falha no sentido de usar rispidez. Ela é falha no sentido de não se demonstrar empatia, se colocando no lugar da pessoa. São muitas as possibilidades de uma falha em comunicação. Não que a minha oração precisa ser aquela oração de palavras pensadas. Porque aí a gente cai num equívoco de fazer como os hipócritas, o que Jesus Cristo condena aqui. Eu não preciso me preocupar em orar a Deus como se eu estivesse orando em praça pública. Mas a minha maior preocupação com oração é eu entender que eu estou diante do meu Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Salvador. Eu preciso orar entendendo tudo isso. Isso vai refletir o meu respeito. Isso vai refletir as minhas palavras. Eu não vou exigir de Deus. Eu não vou me colocar num status de igualdade para com Deus. Por quê? Porque na oração eu estou reconhecendo o seu reino. Lembrando que o Sermão do Monte é o sermão em que Jesus Cristo descreve o seu reino. E eu na oração eu estou reconhecendo quem é o rei e quem é o súdito. Mas orando, obviamente, eu estou demonstrando a Deus o meu coração. E na palavra de Deus, não são poucos os casos de homens que abriram o seu coração diante do Senhor. No Antigo Testamento, nós temos a figura de Jó. Jó, ele chegou no limite onde um ser humano pode chegar, no sentido de cuidado com as suas palavras. Elias, profeta de Deus, outro que chegou no fundo do poço e falou, Senhor, oração, hein? Me tira a vida. Porque o que o Senhor está ocasionando para comigo, não dá. Outro, Abacuque, profeta de Deus. Até quando, Senhor? Mas nenhum deles faltou com respeito para com Deus, e todos eles reconheceram a majestade de Deus sobre as suas pessoas. A nossa oração, ela precisa, queridos, demonstrar tudo isso. Mas a palavra de Deus também nos ensina que a oração, ela tem outros aspectos que precisam ser observados. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo seguinte, ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Por quê? Não que a oração, ela seja a chave de você, olha, ter, né? Ah, que bom, eu sabia que agora eu sigo a um Deus que vai me fazer o melhor de todos os consumistas. Não é essa a ideia. Até porque no contexto, queridos, do primeiro século, não havia consumismo. A economia era uma economia de subsistência.
Eu tenho leite, você tem um pedaço de carne de bode e a gente é amigo, somos felizes e vamos ficar. Então, queridos, é diferente. Mas, por vezes, a palavra de Deus nos adverte, como, por exemplo, lá no livro de Tiago, de que nós sequer temos porque não pedimos. E, por vezes, ao pedirmos, nós pedimos errado. Pastor, me dá um exemplo de pedir errado. Ora, eu ia banalizar bem aqui, vou banalizar menos. Mas, às vezes eu quero, olha, Senhor, eu preciso, esse ano, conhecer Fala aí. Paris. Olha, eu pensei em Paris, eu não quis falar. Eu sei, Deus vai ouvir a sua oração, tá bom? Fica em paz. Mas assim, eu quero conhecer Paris, Senhor. Gente, é um desejo legítimo? Sim ou não? Sim. É um desejo legítimo. Eu posso conhecer onde eu quiser no mundo. Agora, há alguma questão que nós poderíamos considerar como, esse é motivo de oração equivocado? Vocês acham que é um motivo banal? Não é? Vamos lá, opinião. Quem vota por sim? Quem vota por não? Todo mundo quer ir para Paris. Que bênção! Não está errado. Caravana. Eu posso liderar. Porque a última vez que eu fui a Paris, eu só fui uma. Então, mas eu aprendi com um amigo meu, que sempre quando você for num lugar uma única vez, você fala, a última vez que eu fui, que fica bonito isso, né? Não é, gente, não, é verdade, não foi ensinado pra gente isso, não. Mas assim, gente, a ideia não é que você não possa se colocar diante do Senhor. O pedir mal, lá em Tiago, é você olhar só o seu umbigo, os seus benefícios. Por exemplo, você desejar ter um tempo de passeio com a sua família, gente, Deus abençoe, é fantástico. É fantástico. Agora, você simplesmente querer construir para si pedidos que vão alimentar você, sem que haja qualquer benefício para o reino e para o seu redor, isso está equivocado. Quer ver outra oração de pedir mal? Senhor, amaldiçoa aqui o meu irmão porque ele tá me deixando sem paciência. Vocês acham que isso não acontece? Vou contar um segredo que está sendo gravado, né, amor? Preciso tomar cuidado. Mas eu conheci a minha esposa, ela fica depois, amor, você não devia ter falado isso. Amor, você não... Gente, eu queria vir com a camisa do Santos hoje. Mas eu sei que assim que eu tirasse do armário, ela ia falar, amor, não é traje para falar lá na frente. Ela não entende o que é traje de gala. Aí eu quase que eu vim com a do Juventus, que não ofende ninguém. Porque eu sou pastor na Moca, eu tenho camisa do Juventus. Mas aí não ia trazer também qualquer benefício. Mas enfim, por que eu falei isso? De uma pessoa que certa vez veio desabafar comigo sobre as pessoas que faziam mal a ela. E o meu objetivo era orar por essa irmã para que o seu coração ficasse tranquilo no Senhor. E a gente tem que seguir o que a palavra de Deus está descrevendo. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Muitas vezes, quando as pessoas partem para ofensas pessoais, queridos, eu não estou preocupado, não é que isso não dói em mim, tá? Eu não sou intransponível, muito pelo contrário, eu sou sensível. Mas por vezes, eu entrego ao Senhor, eu falo, Senhor, se eu ficar remoendo isso na minha cabeça, eu vou morrer. E se eu sair para desferir golpes iguais, eu estou ferindo o que a palavra de Deus está dizendo, que nós aprendemos ontem, eu preciso dar a outra face. Então, eu queria ensinar aquela senhora que ela deveria simplesmente entregar ao Senhor e esperar que Deus fizesse a vontade dele sobre a vida da pessoa. Ela falou, não. Ela falou, eu tenho um caderninho. E eu anoto nesse caderninho todas as ofensas que são feitas contra mim. E eu coloco diante do Senhor e digo, Senhor, queima essa pessoa.
Uau! Eu não ri, mas eu fiquei de boca aberta. Ah, tem gente que tem caderno aqui? Rapaz! Mas, eu falei assim, irmã, olha só, Deus não vai atender a sua oração. Porque Deus não nos trata segundo as nossas leviandades. Ele é o justo juiz. Mas o que ele diz que a irmã deve fazer é orar por essas pessoas. Aliás, está aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Amem. E odeiem os seus inimigos. Eu vos digo, ame os seus inimigos. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui a como orar, queridos. E nós precisamos fazer disso algo rotineiro em nossas vidas. Também fala sobre o jejum, que é uma abstinência alimentar. Pastor, eu posso fazer jejum de televisão? Não sei, se você come televisão, o problema é seu. Pastor, eu posso fazer jejum de celular? Eu posso fazer jejum? Queridos, o jejum descrito na palavra de Deus, ele é jejum de abstinência de alimento em detrimento ao seu relacionamento com Deus, oração. É isso que é o jejum bíblico. Agora, óbvio, você pode aplicar isso em questões da sua vida como você entende, no sentido de que, olha, isso aqui é valoroso para mim, ou isso aqui ocupa um tempo da minha vida. Então eu vou me abster para quê? Para orar, para me encontrar ao Senhor. Notem, aqui no texto Jesus não está dizendo que eu vou jejuar para receber algo em troca. Cuidado em praticar aquilo que a palavra de Deus não nos orienta a fazer. Não é um toma lá da cá, porque com Jesus Cristo isso não funciona. Jesus é um pai perfeito. Deus é pai perfeito. O que nós precisamos entender é que aqui Jesus está colocando todas as possibilidades de como nós nos achegarmos a Ele. São disciplinas espirituais. E o jejum faz parte disso. De você realmente se abster para orar ao Senhor e desfrutar da presença de Deus. Se você, de repente, gasta muito tempo, e a gente, todos nós temos os nossos desequilíbrios, tá, gente? Nós estamos aqui num ambiente de 100% de pessoas imperfeitas. Existem pessoas que gastam muito tempo com hobbies. Existem muitas pessoas que gastam tempo com a prática do esporte, com academia, com o sono. E a palavra de Deus, ela trabalha todos esses desequilíbrios. No sentido de que nós nos disciplinemos, né, para que nós tenhamos, obviamente, um tempo maior com o nosso Criador. Todo desequilíbrio, ele traz dificuldades a nós, seres humanos. E nós deveríamos aproveitar esses desequilíbrios para nos ver livre deles e utilizar com Deus. Eu fico me policiando. Esse celular, se você... Cadê? Está com a minha esposa, né? Eu ia pegar só para mostrar para vocês. Ele me escraviza. Todo mundo que me conhece sabe que o WhatsApp, para mim, é assim. Eu tirei o som porque eu falei assim, tá demais. Mas recebo mensagem e eu fico preocupado em ser o mais rápido em responder. E fico irritado com quem não me responde rápido. Gerson é um que nem responde. Estou entregando, pronto, falei. Né? Quando eu preciso falar, eu ligo para a Karina. Porque para o Gerson, 0. Mas, e aí eu fico pensando, gente, espera. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, estudando, preparando um sermão, e
meu celular, no escritório, o notebook também, ele começou a querer me controlar. Porque eu estava trabalhando, aí eu vi o barulho, entrou mensagem. Falei, sabe de uma coisa, deixa eu botar tudo no mudo. Tudo no mudo. E eu não estou aqui sendo retrógrado, dizendo, felizes éramos nós, quando tínhamos que levantar para atender telefone, quando o telefone tinha um fio que nos prendia. Eu não estou dizendo nada disso, porque é bom nós termos a tecnologia, mas isso não pode nos dominar. Isso não pode nos dominar. É bom assistir futebol. Já falei isso para vocês, gente. Agora é a parte séria do negócio. Eu pastoreava 2 quadras da Vila Belmiro, com 2 irmãos da igreja com um camarote. É verdade. E ficavam brigando para ver quem ia me levar para comer coxinha e assistir o jogo de grátis. Teve um tempo na minha vida, foi quando o Neymar estava no auge, no início da carreira dele, né? Que a gente ia para descobrir se o Santos ia ganhar de 6, de 10, de 11, aquela Copa do Brasil que foi fantástica, também foi só aquilo. Eu falei assim, Senhor, eu vou parar com isso. Eu vou parar com isso porque isso está preenchendo o espaço na minha vida. Eu ia para o jogo domingo e saía correndo, suado do jeito que eu estou suando, entrava no meu escritório na igreja, tirava o meu uniforme e colocava o terno para pregar. Eu falava assim, está errado. E eu zerei isso. Não estou dizendo que você tem que ser como eu, mas eu fiquei 10 anos sem ir ao estádio. Porque eu falei assim, eu não quero usurpar o meu relacionamento com Deus aqui. Não quero substituir o meu tempo com Deus com coisas que vão me trazer prejuízo. Então a gente precisa, em tudo o que se refere ao nosso viver, ter o quê, queridos? Disciplina. Disciplina. Deus, ele é soberano sobre a sua vida. E ele influencia você todos os dias. Quando você acorda, ele está influenciando você. Mas você não pode se esquecer que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é um ser volitivo. Você toma decisões. E você não pode colocar nas costas de Deus a sua decisão que precisa ser tomada por você. Então, o que é mais importante para você? Existe um rei na sua frente. Você vai ficar olhando as cortinas do palácio? Você vai ficar olhando a comida do banquete? Ou você vai contemplar o rei e a sua majestade? É isso que Jesus Cristo está tratando aqui no capítulo 6. Disciplinas espirituais nos encorajam a olhar para o hoje, o amanhã e para a eternidade. Elas influenciam tanto o nosso jeito de ser, que Jesus agora começa, a partir do versículo 19, a falar dos tesouros dos céus. E ele diz, não ajunteis para vós tesouros. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, gente? Não tenham dinheiro. Não é isso que ele está dizendo. Sejam pobres. Não é isso que ele está dizendo. Jesus aqui está mais uma vez falando da prioridade. Da prioridade. E aí a grande questão, sabe qual é? É você querer receber aqui na terra aquilo que ele preparou no seu reino para a eternidade. Não é, querido, há uma ordem de que seja isso. Algumas pessoas olham para o Sermão do Monte, eu disse isso no primeiro dia, e entendem que isso aqui é um evangelho social. Não é, gente. Até porque Jesus Cristo, ele não era cercado somente por pessoas pobres. Sim, isso foi a maioria. E é por uma questão lógica, óbvio. Mas nós temos dezenas de textos onde Jesus está cercado por pessoas que tinham condições, por autoridades, mas ele está simplesmente aqui não atacando o problema de uma pessoa. Ele está dizendo que todos nós temos dificuldades, sim, em olhar para este mundo e entender, olha, tudo aquilo que eu tiver
acredite ou não, será corroído pela traça e pela ferrugem. Não, pastor, mas eu confesso que a minha maior preocupação é deixar para os meus filhos. É uma preocupação saudável? Eu achei que ia ser notório. É verdade. É uma preocupação saudável? Você pode ter sua perspectiva diferente. Eu acho que é interessante. É interessante. Eu mesmo pedi ao Senhor, Senhor, tem 3 filhos, né? Eu quero que um seja jogador de futebol, porque ele vai sustentar a família toda. O Davi, gente, olha, nasceu, está aqui minha esposa, estou falando, não estou inventando nada. Nasceu, falei assim, amor, vou matricular ele na escolinha onde o Robinho foi descoberto. E levei, lá no Portuários, em Santos. E, gente, um dia acabou o treino, o Davi falou assim, pai, eu não quero mais jogar futebol. Por que não? O tio, o técnico, né? O tio fala para eu ir para a área, eu não sei o que é área. Fala, filha, é melhor você ficar em casa mesmo. Vamos fazer outra coisa. Os 2 se tornaram músicos, gente. Ou seja, vou ter que trabalhar para o resto da minha vida. Mas o importante é que sejam felizes e saudáveis, não é? E não é nem rock, viu, Will? É dureza isso. Mas, enfim, existem algumas questões que são preocupantes para nós. O bem-estar dos nossos filhos, da nossa família, isso é importante. Ah, pastor, eu não sei o dia de amanhã, eu queria deixar um pé de meia para minha esposa. Você está sendo um bom marido. E o oposto também é verdadeiro, porque lá em casa ela abastece mais do que eu. Ótimo. Mas essa não deve ser a nossa prioridade, não é o mote da nossa vida. Não é o mote da nossa vida. Eu não posso me deixar dominar por essas questões. E o que Jesus Cristo, quando ele fala de nós termos disciplinas espirituais que nos encorajam a olhar para o hoje, para o amanhã e para a eternidade, é porque passa pela questão do equilíbrio. Nós, sim, observarmos a ideia dos tesouros. Porque se nós lembrarmos o que nós meditamos no sábado, no nosso primeiro dia, o que a palavra de Deus vai nos trazer como verdade é que os bem-aventurados, os felicíssimos, os invejáveis receberão na eternidade o seu prêmio. Não pense que aquilo que você faz aqui na terra é o prêmio que Deus tem para você. Por isso Jesus Cristo está dizendo, não acumulem para vós tesouros. Por quê? Porque talvez vocês parem de perceber que eu sou o maior tesouro de vocês. E essa foi a tratativa de Jesus Cristo com todas as pessoas na palavra de Deus. O jovem rico não seguiu a Jesus, não é porque ele era rico. É porque ele não estava disposto a abrir mão do seu tudo. E aí eu conto a história de um jovenzinho lá da nossa igreja, em Santos, que hoje é missionário no Vietnã. E ele se converteu já jovenzinho, e chegou na igreja, tinha acabado de fazer faculdade, trabalhava numa agência marítima. O garoto estava encaminhado. E aí um dia ele olha para mim e fala assim, pastor, eu quero ser missionário. E um dos líderes da nossa igreja olhou para ele e falou assim, você vai abrir mão de tudo? Ele falou assim, eu vou abrir mão de nada para seguir o meu tudo. É isso, queridos, que nós precisamos, olhando para a palavra de Deus, entender a dinâmica das nossas vidas. Tesouros, os nossos tesouros maiores estão nos céus. Nos céus. E aí, então, o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando para o final desse capítulo, não do sermão, que nós só terminaremos amanhã, mas ele diz assim, olha, e nesse mesmo ponto de vista, neste mesmo prisma, cuidado com aquilo que te traz preocupação.
Porque a partir do versículo 19 ele vai dizer isso: de nada vale você se preocupar. E a gente tem muita dificuldade com essa tal ansiedade. A gente tem muita dificuldade com isso. Eu sei que algumas pessoas têm o que é denominado, né, como um distúrbio de crises de ansiedade. Ansiedade é um transtorno. Mas algumas pessoas, elas não chegam a este ponto de verem a ansiedade como transtorno, mas elas sofrem os efeitos da ansiedade todos os dias da mesma maneira. E o que isso ocasiona em nossas vidas? Nós trocamos os pés pelas mãos, nós nos excedemos na preocupação com os nossos filhos, até mesmo, como o próprio Senhor Jesus Cristo coloca, com aquilo que nós vamos comer amanhã. A ideia central aqui de não se preocupar com o que você há de comer é assim, ó, fica tranquilo, não é assim a mulher que está cozinhando e pensa assim, gente, o que eu vou fazer para amanhã? Né? A ideia é, peraí, é o mecanismo todo. Tem em casa, não tem em casa, como eu vou ter, como isso vai chegar até mim, como as pessoas vão... Calma. Porque a ansiedade, eu sei que existem muitas frases de efeito, e nós nem precisamos dela aqui. Mas a ansiedade, queridos, é só uma intromissão nossa, do ser humano, em relação à soberania do Senhor. Eu não estou dizendo que você deva ser uma pessoa despreocupada. Sabe? Aquele que... vamos usar a comida de novo, né? Está na hora do almoço. Deixa eu ver aqui o que tem para eu fazer. Não é esse aspecto da sua vida. Né? Eu estou dizendo no sentido de que isso te perturba. Isso te traz confusão. Isso faz com que você troque os pés pelas mãos. Isso faz com que você exagere em trabalhar demais. Isso faz com que você exagere em ser pai demais. Isso faz com que isso exagere você ser mãe demais. Isso faz com que você exagere ser tudo demasiadamente equivocado. A ansiedade traz esse destempero à vida. De repente, eu começo a ter preocupações que alguém que não está no meu mundo olha e fala assim, gente, o que é isso? Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque a ansiedade, ela traz dificuldades para mim. O nosso corpo sofre. Nós padecemos demais pelas nossas preocupações. Mas a ansiedade, ela gera, estamos falando de relacionamento para com Deus, ela gera ruídos nesse relacionamento. Porque talvez a ansiedade, ela vá descrever o quê? Um coração dúbio para com Deus. Ela vai descrever uma pessoa que não consegue entregar ao Senhor o seu caminho. Ela vai colocar diante do Senhor uma adoração, onde ela diz assim, Senhor, é só isso que eu tenho para te dar, porque o resto eu não confio. Então, queridos, o que Jesus Cristo tratou aqui nessas questões todas do capítulo 6. Se disciplinem, é um desafio. E eu quero terminar exatamente nos desafiando a isso. Eu sei que a gente ouve muitas coisas. E como que eu sei? Porque eu sou ser humano. Eu ouço muitas coisas. Falam ao meu coração. Mas amanhã, incrivelmente, eu já esqueci. Então, como eu posso mudar essa realidade dentro de mim? Eu preciso firmar compromissos com o Senhor. O que nós vimos aqui nesta manhã, disciplinas espirituais. Eu preciso firmar compromissos. Então assim, Senhor, eu gasto muito tempo
com entretenimento. Eu não quero mais fazer isso. Porque eu quero gastar um pouco desse tempo no meu crescimento para com o Senhor. E você vai ver como isso influencia, inclusive, nos seus relacionamentos familiares e demais relacionamentos. Senhor, eu não quero ter essa preocupação que eu tenho, que está me tornando doente. Todos os dias parece que eu sofro. Eu sei muito bem que é ansiedade. Parece que você está constantemente levando um soco no meio do estômago. Senhor, eu não quero sentir isso. Então, você precisa decidir entregar o seu caminho ao Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Como? Verbalizar é um bom caminho, o início dele. Mas decidir todos os dias é o que você vai precisar fazer. Se estruture. Tome as suas decisões pessoais e particulares, mas caminhe em direção ao Senhor. O que nós mais precisamos entender é que nós temos um rei que é descrito nas Escrituras como Rei dos Reis. Nós temos um acesso pavimentado a ele e nós podemos nos achegar a ele. É isso que nós precisamos fazer. Deus eterno, nos capacite. Que o teu Espírito Santo, Pai, interfira poderosamente em nossos corações, em nossas mentes, no sentido de que aquilo que está em desordem seja ordenado. Ó Deus, o Senhor há de nos mostrar, ó Pai, aquilo que precisa ser transformado, para que de forma disciplinar nós consigamos abrir mão de tantas e tantas coisas para abraçar aquilo que nos trará frutos eternos, como oração, leitura da palavra, tempo de comunhão com o Senhor, ser igreja, tantos aspectos, ó Deus, que para nós hoje são lutas. Mas que todos tenhamos aqui, ó Deus, a convicção de que essa luta pertence a nós. E o Senhor nos dá toda a possibilidade de lutarmos com as tuas armas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.